Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês novamente para juntos estarmos estudando os temas dentro desses nossos 10 dias de oração. Nós chegamos ao quinto tema e esse quinto tema ele traz algo muito importante que eu quero trazer para vocês a respeito da saúde espiritual. Sim, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, como já tratamos com vocês, precisamos cuidar da nossa saúde física, mas necessitamos também cuidar da nossa saúde espiritual. E há um remédio a qual Deus realmente nos oferece e Deus nos ensina, que é a respeito do perdão. Exatamente isso. Se eu quero ter uma saúde espiritual de acordo à vontade de Deus, eu preciso entender a respeito do perdão. Eu preciso aprender a perdoar. Há um texto que eu gostaria de ler para vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Olha só que texto importante, que texto interessante. A verdade é que nós vivemos num mundo cheio de conflito, num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de coisas injustas. E muitas vezes essas injustiças são praticadas contra nós mesmos. E consequentemente, muitas vezes nós somos afetados espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, por algo que alguém nos fez. Porém, Deus nos ensina a importância de aprender a perdoar. Porque o perdão não apenas fará bem para a pessoa a qual está sendo perdoada, mas o perdão nos faz bem. Perdoar nos faz bem. Exatamente isso. O perdão, ele nos liberta de um passado a qual muitas vezes nós estamos presos e devido a algo que aconteceu, estamos sendo afetados dia a dia da nossa vida e consequentemente afetando a nossa saúde. E sim, também a nossa saúde espiritual, porque a falta de perdão, ela me afasta cada vez mais de Deus, que é o Deus que nos oferece o perdão. Há algo muito importante para nós entendermos sobre esse assunto. Há um outro texto que eu gostaria de ler para vocês, que está no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32, que diz assim: Longe de vós toda a amargura, toda a amargura, não apenas alguma parte dela, mas toda a amargura deve estar longe de você. E o texto continua: toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, se nós queremos ser curados espiritualmente, nós precisamos liberar o quê? O perdão. Exatamente isso. É um ensinamento de Deus para nós. Aprenda a se libertar dessa ira que está te corroendo. Aprenda a se libertar dessa cólera que está te corroendo, dessa amargura que está te corroendo. Aprenda a se libertar dessa malícia. Exatamente isso, porque muitas vezes essa malícia também está te corroendo por dentro. Aprenda a se libertar, aprenda a perdoar. O próprio Jesus nos ensina a importância de perdoar. E lá no capítulo 23, no verso 34 do livro de Lucas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O maior exemplo de perdão é Cristo, aquele a qual está sendo crucificado injustamente, mas neste momento ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus, em meio à cruz, soube perdoar, quanto mais nós, que somos pecadores, nós precisamos aprender sim a perdoar, porque o perdão também nos fará bem. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Então eu devo oferecer perdão, mas devo também oferecer a minha oração por essa pessoa. Não seja necessariamente você ser o melhor amigo dessa pessoa que te fez mal, mas você precisa aprender a orar por ela.
e a perdoar, porque este perdão vai te trazer um alívio na sua vida e, consequentemente, te libertar dessa prisão que te atormenta todos os dias de algo que aconteceu no teu passado. Aprenda a perdoar. Meu segundo conselho para vocês, nós precisamos entender que nós também muitas vezes estamos propícios a falhar. Então nós precisamos ser humildes o suficiente, tirar o orgulho de lado e aprender também a pedir perdão. Exatamente isso. Talvez você tenha feito algo errado para alguém. Aprenda que para você ter uma saúde espiritual de acordo à vontade de Deus, não ser afetada em outras áreas da sua saúde, aprenda a pedir perdão. Se você fez algo para alguém que está de acordo ou não está de acordo à vontade de Deus, aprenda a importância de ir, ser humilde o suficiente e pedir perdão. Esse é meu segundo conselho. Meu terceiro conselho para você é: se você fez algo agora para Deus e talvez isso te corrói, está fazendo com que você se afaste cada vez mais dele, porque talvez você olha para você e o que você fez, e você olha para Deus e você diz: Senhor, para mim não tem mais misericórdia, para mim não tem mais graça, para mim não tem mais perdão. Entenda algo muito importante. Olha para mim aqui. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, se você confessar o seu pecado para Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Amém? Não importa o que você tenha feito, dobre o seu joelho hoje e peça perdão para Deus. E volte a se aproximar deste Deus. Volte de onde você está para estar novamente nos braços de Deus. Amém? Eu quero encerrar lendo 2 textos para vocês. O primeiro deles está no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 9. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Confesse Jesus na sua vida. Entenda que Ele pagou o preço pelo seu pecado. Se entregue a esse Deus. Aprenda a perdoar, mas também aprenda a pedir perdão para aquele que você fez mal e também a pedir perdão para Deus. E não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha ido, Deus, Ele te perdoa. Há um outro texto que eu quero ler com vocês, que se encontra no livro de Isaías, e aqui eu vou encerrar. Isaías capítulo 1, no verso 18. Isaías 1, verso 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você quer ter uma saúde espiritual de acordo à vontade de Deus, aprenda, primeiramente, a perdoar. Mas também aprenda a ser humilde o suficiente em pedir perdão se você fez algo ruim para o seu próximo. Mas também aprenda a pedir perdão para Deus. E não importa o que você tenha feito, Deus te perdoa. Amém? Que Deus possa te abençoar para que você possa ter uma saúde espiritual de acordo à vontade de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, meu Deus, por nos ensinar esse grande remédio, que é o perdão. Obrigado, ó Pai, por nos oferecer também o perdão. E nos ajuda, ó Pai, realmente para que nós possamos aprender a perdoar, tirar isso que está corroendo o nosso coração, a nossa saúde. Nos ajude, ó Pai, a ter uma saúde espiritual, estar cada vez mais perto de Ti. Nos ajude, ó Pai, a entendermos que não importa o que eu tenha feito, basta agora eu pedir perdão para Deus, basta agora eu confessar os meus pecados a Deus e voltar novamente para os braços do Pai, e Ele vai me perdoar. Por favor, ó Pai, abençoe essa pessoa que por acaso esteja sofrendo, esteja angustiada com a sua saúde espiritual. Eu entrego ela em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.